Olá, bem-vindos a todos à nossa aula de punção transeptal atrial, que faz parte do curso de ecointervenção nas cardiopatias estruturais. Eu sou a doutora Vanessa Andrioli. Essa é a literatura que eu recomendo que os senhores leiam para melhor entendimento desta técnica. E aqui começamos a aula com um panorama de como que a ecocardiografia vem ajudando o desenvolvimento das técnicas de tratamento percutâneo de várias patologias estruturais do coração. O ecocardiograma, como os senhores sabem, ele foi inventado em 1953 pelo Dr. Hertz e pelo Dr. Edner. Era apenas o modo M da mitral. Mas, em 1980, o ecocardiograma começou a fazer parte da sala de hemodinâmica para guiar punções ventriculares esquerdas. Com o advento do ecocardiograma transesofágico, essa técnica também passou a fazer parte dos tratamentos estruturais em 1990, com fechamento do defeitos do septo atrial e com a própria punção transeptal que estamos estudando hoje. E a técnica foi melhorando, e hoje nós temos o eco 3D esofágico, que passou a estar dentro do panorama e contribuindo para a evolução dos tratamentos a partir do ano de 2009. A técnica da punção transeptal, ela foi desenvolvida em 1959 pelo Dr. Ross, pelo Dr. Braunwald e pelo Dr. Morrow. No entanto, no início, isso era uma técnica que foi desenvolvida para a medida da pressão atrial esquerda. Tratava-se de uma bainha com uma agulha no seu interior, que ficava a cerca de 1 centímetro escondida, e inserida pela veia cava do paciente até o átrio direito, e na região da fossa oval, essa agulha era exposta e transpassava o septo, atingindo o átrio esquerdo. E dessa maneira eles faziam medidas de pressão aí. No entanto, como uma técnica para medidas hemodinâmicas, ao longo do tempo, essa técnica foi sendo trocada por outras maneiras de se estimar a pressão do átrio esquerdo. No entanto, para nós que somos ecocardiografistas interessados em ajudar no tratamento das cardiopatias estruturais percutâneas, essa técnica tem adquirido cada vez mais importância, porque ela é a porta de entrada para vários procedimentos à esquerda. O médico hemodinamicista acessa essas estruturas à esquerda através de uma punção venosa e por essa passagem através do septo interatrial. Então, dessa maneira, ele transforma esse procedimento num procedimento mais seguro por causa da punção venosa. E é dessa maneira que nós tratamos, por exemplo, a ablação das veias pulmonares. É dessa maneira que temos acesso à mitral e desenvolvemos a valvoplastia mitral percutânea. É a porta de entrada para a oclusão percutânea do forame oval patente, para a oclusão percutânea dos defeitos do septo interatrial, para a oclusão percutânea do apêndice atrial esquerdo, para o implante do mitraclip, para o implante de endoprótese mitral, para o valve-in-valve mitral, para a oclusão percutânea de líquens para protéticos mitrais. Dessa forma, aqui tem um resumo da evolução ao longo do tempo da indicação da técnica da punção transeptal. Deixou de ser uma medida hemodinâmica em 1959 para ser uma medida terapêutica em 84 com a valvoplastia percutânea e depois em 98 para o tratamento de isolamento das veias pulmonares, em 2003 para o implante para o fechamento do apêndice atrial esquerdo e implante de devices ventriculares, em 2006 para o tratamento de leaks para valvares, em 2008 com a invenção do mitraclip para o reparo da mitral, e em 2012 para o implante de válvulas transcatéter mitral. Então, para que esse procedimento seja feito com segurança, o hemodinamicista normalmente requer
o auxílio do ecocardiografista, pois o septo interatrial normalmente é invisível à fluoroscopia, ele não tem estruturas calcificadas que possam ajudar o hemodinamicista a localizar a punção. E a nossa função na sala é justamente orientar a punção para que ela seja feita no local seguro e correto, o mais apropriado para cada procedimento, e para que nós possamos tratar de imediato as possíveis complicações que podem surgir desse tratamento, diagnosticando rapidamente essas complicações. Vamos rever a anatomia do átrio direito. Então, nesse slide, a parede do átrio direito foi removida e estamos enxergando de frente o septo interatrial direito. A veia cava superior se insere superiormente no átrio direito, a veia cava inferior se insere inferiormente. Aqui é a depressão da fossa oval. A crista terminalis marca aqui a entrada da veia cava superior e a divisão com a aurícula direita. A válvula de Eustáquio está aqui na desembocadura da veia cava inferior. O ósteo do seio coronariano está ao lado, justamente com a válvula de Tebésio, e esses são marcos interessantes que a gente possa reconhecer pelo eco, porque vamos ajudar a localizar a punção através desses marcos. Essa é a peça anatômica, onde eu vou aqui apresentar novamente essas estruturas, a válvula, a veia cava superior e a veia cava inferior, e aqui a região da fossa oval. A fossa oval é, na verdade, o septo primo. E o septo primo é o septo verdadeiro, porque ele se iniciou, se originou na parede atrial, embriologicamente falando, no desenvolvimento do coração, e cresceu em direção ao coxim endocárdico, formando a primeira separação do átrio entre o átrio esquerdo e o direito. É uma membrana delicada, fina, vocês podem notar que ela é bastante translúcida e é o septo verdadeiro por quê? Porque o septo secundum, ele é uma dobradura da parede atrial. E esse conhecimento é importante porque a punção transeptal ela não pode ser feita em qualquer lugar, ela tem que ser feita no septo primum, na fossa oval. Porque a agulha, ao transpassar, por exemplo, o septo secundum, ela pode cair no espaço extracardíaco, já que o septo secundum é uma dobradura da parede atrial. Notem ainda a proximidade da fossa oval com o seio não coronariano aórtico. E esse conhecimento anatômico é importante porque temos que evitar um acidente de punção com a transfixação do seio não coronariano aórtico. Esse conhecimento tem que estar muito consolidado e temos a obrigação de avisar o hemodinamicista quando a agulha estiver muito próxima. Então, a punção tem que ser feita aqui, na fossa oval. Mas a punção, além de ter que ser feita aqui, nessa posição da fossa oval, ela ainda tem que ser bastante precisa, e essa precisão vai auxiliar o procedimento a ser feito à esquerda. Cada procedimento à esquerda tem uma posição ideal que vai facilitar o tratamento. Então, a punção pode ser superior, anterior, inferior e posterior. Não é um preciosismo, não é um detalhe sem importância. Isso facilita o procedimento e o torna mais seguro para o paciente. É menos tempo de anestesia, menos chances de complicação. Aqui eu trouxe a peça para mostrar o catéter chegando pela cava inferior, tocando a fossa oval. O hemodinamicista sobe com o catéter pela veia cava inferior até a veia cava superior e vem
descendo com esse catéter até que ele sente um salto. É o momento em que esse catéter, de fato, entrou na fossa oval do paciente. E, a partir daí, ele precisa muito da nossa orientação. Mais uma vez, chamo a atenção dos senhores, aqui nesse corte transversal, da proximidade do seio não coronariano aórtico do septo interatrial. Muito bem. Essa aqui é uma imagem onde o catéter chegou pela veia cava inferior, ultrapassou, fez a punção transeptal e está agora à esquerda, tendo acesso à mitral, ao apêndice atrial esquerdo, às veias pulmonares, para tratar o que for necessário. Vamos reconhecer nesse slide as estruturas que comentamos, da anatomia ao ecocardiograma. Aqui temos a visão do septo interatrial à direita e aqui a visão do septo interatrial à esquerda. Na esquerda, então, superiormente, o septo é delimitado pela desembocadura das veias pulmonares, anterosuperiormente pelo seio não coronariano aórtico e inferiormente pela mitral. À direita, superiormente, o septo interatrial direito é delimitado pela desembocadura da veia cava superior, inferiormente pela desembocadura da veia cava inferior e o ósseo do seio coronariano, anterosuperiormente pelo seio não coronariano aórtico e inferiormente pela válvula tricúspide. Nesse slide de um outro paciente, podemos reconhecer, então, o septo interatrial em sua face esquerda, a desembocadura das veias pulmonares, superiormente, anterosuperiormente, a impressão do seio não coronariano aórtico e inferiormente a mitral, que no caso desse paciente era uma prótese. Nesse mesmo paciente, à direita, reconhecemos aqui, então, a desembocadura da veia cava superior, a desembocadura da veia cava inferior, a abertura do ósseo do seio coronariano e a depressão da fossa oval, e aqui a tricúspide, e aqui, mais anterosuperiormente, o seio não coronariano aórtico. Nessa situação, e temos o triângulo de Koch, que é importante conhecermos para evitarmos lesões nessa situação. Esse é um outro corte do septo interatrial para reconhecermos as estruturas que serão importantes e que serão abordadas na punção transeptal. A face esquerda da fossa oval, a face direita da fossa oval, a veia cava superior, a veia cava inferior, o descolamento das membranas septais, por onde há a abertura do forame oval, a crista terminalis e a válvula de Eustáquio. O hemodinamicista, quando está usando na fluoroscopia a oblíqua anterior direita, ele se posiciona de maneira a ver o forame oval de maneira frontal. Embora ele não veja, ele sabe que ele está acessando a fossa oval de maneira frontal. E quando ele está numa oblíqua anterior esquerda, ele está de perfil para a fossa oval. Nós, como ecocardiografistas, vamos procurar reconhecer o tenting que o catéter vai fazer na membrana da fossa oval. Essa imagem, em um coração real, o catéter está forçando a membrana do forame oval e podemos ver essa elevação. Esse é o tenting que vamos procurar no ecocardiograma. A punção transeptal tem várias complicações possíveis, que devemos diagnosticar prontamente e ajudar a evitar, né? O tamponamento cardíaco, ele ocorre em cerca de 1 a 2% dos procedimentos da válvula mitral e numa frequência um pouco maior para a oclusão do apêndice atrial esquerdo. O tromboembolismo, a embolia gasosa, a CIA iatrogênica que a punção ela causa, ela às vezes permanece aberta em 20% dos pacientes da valvoplastia percutânea mitral, quando examinamos esses pacientes 6 meses após o procedimento, e em 50% dos pacientes submetidos ao mitraclip.
podem haver perfurações venosas, pode haver punção aórtica. Enfim, temos que estar atentos a todas as complicações possíveis. Lembrando, então, da anatomia e da visão ecocardiográfica em 3D. O corte bicaval, feito nesse sentido, vai dividir o septo interatrial em duas metades. E o corte no eixo curto é feito nesse sentido e divide o coração em outras duas metades. Tudo que estiver perto do seio não coronariano aórtico da aorta será anterior. E o que estiver perto da parede posterior do átrio será posterior. Tudo que estiver perto da veia cava superior será superior, e tudo que estiver perto da veia cava inferior será referido inferior. Desse modo, temos aqui uma bússola para nos comunicarmos com o hemodinamicista, para dizer aonde que o catéter dele está. Isso também é importante no eixo transverso do coração. Notem na peça anatômica aqui, a mitral, a tricúspide, a aorta e o septo interatrial. Esse aqui é o apêndice atrial esquerdo. O apêndice atrial esquerdo marca a posição lateral, e o septo interatrial e a tricúspide marcam a posição medial, enquanto que a aorta marca a posição anterior. Então, no eixo transversal, nós vamos nos referir ao hemodinamicista, dizendo que o que está em direção à aorta é anterior, o que está em oposição é posterior, o que está se aproximando do septo interatrial é medial e o que está se aproximando do apêndice atrial esquerdo é lateral. Então, vamos reconhecer no eco bidimensional o que conversamos. O eixo curto, por volta dos 45 graus, temos a válvula aórtica, o seio não coronariano aórtico e o septo interatrial. Tudo que se aproximar, então, do seio não coronariano e da aorta, nesse sentido, será anterior. E o catéter, quando ele se afastar do seio não coronariano, nesse sentido do septo interatrial, ele estará indo na posição posterior. No eixo bicaval, que fica em torno de 90 a 100 graus do eco transesofágico, temos a veia cava superior e a veia cava inferior. O catéter, quando ele sobe em direção à veia cava superior, ele está seguindo em orientação superior. E quando ele vem em direção à veia cava inferior, ele está sendo posicionado de maneira inferior. Então, para lembrá-los, o bicaval é esse corte na linha pontilhada verde, que é essa imagem, veia cava superior, veia cava inferior, crista terminalis, a parede posterior do átrio e auriculeta direita. E o corte curto, do eixo curto, é essa linha pontilhada em azul, onde temos o septo interatrial, o átrio esquerdo, o átrio direito, o seio não coronariano aórtico. Vamos lembrar, então, da figura, corte bicaval. Ele acabou dividindo, então, nos dando a orientação do que é superior e do que é inferior. Corte do eixo curto, ele vai nos orientar o que é anterior, o que é posterior. Então, superior e inferior, anterior e posterior. Superior e inferior, anterior e posterior. Lembrando que nessa imagem a aorta está orientada para cá. Então, esse é o seio não coronariano aórtico e isso é o anterior. Nesse caso, então, onde estava se tentando fazer uma valvoplastia mitral percutânea, o hemodinamicista fez um tenting. Olhem aqui aquela elevação que foi mostrada naquele coração real da região da fossa oval com o catéter.
No eixo bicaval, ela está bastante central, não está nem próxima da veia cava superior e nem próxima da veia cava inferior. E dessa maneira, pelo x-plane, a aorta está para cá, então aqui será anterior e aqui será posterior. Também está bastante central, não está nem anteriorizado demais, com risco de fazer uma punção aórtica acidental, e nem posteriorizado demais. Considerado, então, vamos relembrar o corte bicaval, que vai definir o que é superior e o que é inferior, o corte do eixo curto, o que vai definir o que é anterior e o que é posterior, e ainda existe um terceiro corte, que é essa linha aqui, que é o 4 câmaras, e que vai orientar a altura do catéter em relação às válvulas atrioventriculares, a distância da mitral e a distância da tricúspide. Como eu disse anteriormente, cada procedimento tem um local específico para ser realizado. Os mitraclips e os líquidos paraprotéticos numa situação mais posterior e talvez mais anteriores, enquanto que o fechamento do átrio esquerdo, posterior e inferior. O forame oval pérvio é numa situação mais superior e anterior. A assistência ventricular é mais central, assim como o VMP. Então, cada procedimento tem o seu local. E é assim que nós vamos guiar o hemodinamicista. Ele inicia o procedimento com o catéter na veia cava superior e vai tracionando de volta. Quando ele cai na região da fossa oval, ele vai fazer um tenting. Vamos, então, olhar no eixo curto, abandonamos o eixo bicaval e vamos para o segundo passo, que é o eixo curto. No eixo curto, vamos ajudar o hemodinamicista a estar longe do seio não coronariano aórtico e se posicionar, se ele quer uma posição mais anterior, se ele quer uma posição mais medial, se ele quer uma posição mais posterior. E uma vez orientado, então, no bicaval, depois orientado no segundo passo, que é no eixo curto, vamos então para o terceiro passo, que é esse corte de 4 câmeras, onde vamos ver a altura que essa punção está sendo feita do plano das cúspides da mitral. Isso pode ser bem importante nos casos da VMP e do mitraclip, por exemplo. Decidida que a altura está correta, o procedimento consiste basicamente, então, em introduzir a agulha por aquela tenda e atingir, assim, o átrio esquerdo. Então, esse é um caso real, o paciente ia fazer aquela valvoplastia por balão, ele está buscando uma punção que seja distante da aorta, então, olha só, a posição anterior, a posição posterior, o catéter está centralizado, fazendo um tenting, e no bicaval ele também está bastante centralizado, de modo que foi considerado uma posição boa para a realização do procedimento. E nesse momento, então, ele foi perfurado, e aqui temos a bainha, a agulha já foi até retirada. Se há dúvida, podemos injetar um pouquinho de soro fisiológico e devemos ver as bolinhas do átrio esquerdo, caso a punção tenha sido realmente realizada. E então, estamos aqui agora medindo a distância da ponta dos folhetos da mitral, o que pode ser importante, como nesse caso de fato era, porque se tratava de uma válvula reumática e faríamos, na sequência, a valvoplastia percutânea por balão. Essa é uma imagem em eco tridimensional, num 3D zoom, para que os senhores possam ver aqui o catéter transfixando o septo interatrial e alcançando o lado esquerdo e algumas bolinhas. Aqui, então, alguns exemplos. Para instalarmos um device de assistência ventricular esquerda, foi introduzido, então, o catéter pela veia femoral e se transpassou por uma região central, para chegarmos ao átrio esquerdo. Neste caso aqui, a intenção era se fazer uma oclusão do apêndice atrial esquerdo. Nessa situação, a melhor posição é a póstero inferior,
Por quê? Porque punções anteriores, vejam essa seta em vermelho aqui, elas ficam desalinhadas com o apêndice atrial esquerdo, de modo que dificulta o procedimento. Já punções posteriores têm um alinhamento melhor com o átrio esquerdo, com o apêndice atrial esquerdo. Punções superiores também ficam desalinhadas e punções inferiores têm um acesso mais direto. Então, o ideal é numa região póstero-inferior. Já no caso do mitraclip, a orientação é que a punção tenha uma orientação discretamente mais superior e que tenha uma altura pelo menos maior do que 3 centímetros, 3,5 centímetros do plano da mitral, fazendo uma punção posterior e, ao mesmo tempo, um pouquinho mais superior do que na punção para fechamento do apêndice atrial esquerdo, numa posição supero-posterior. Cada uma dessas situações serão especificamente desenvolvidas nas aulas referentes. Então, é só um exemplo da importância dessa localização. Aqui, essa imagem é muito interessante, porque esse paciente tinha uma prótese mitral, esse aqui é o ventrículo esquerdo, o átrio esquerdo, uma prótese mitral com disfunção, e ele seria submetido a um valve-in-valve mitral. Essa regiãozinha aqui é a região da fossa oval. Notem que quando estamos na oblíqua anterior direita, estamos de frente para essa região da fossa oval. E que quando vamos para a oblíqua anterior esquerda, ficamos vendo essa região de perfil. Aqui é o mesmo coração, agora com o coração direito colocado, a fossa oval, então, na oblíqua esquerda, de perfil, e a prótese mitral de frente. É assim que o hemodinamicista se posiciona. Essa imagem é de ressonância para que a gente possa entender como que o coração se apresenta nas oblíquas anterior esquerda e na oblíqua anterior direita ao hemodinamicista. Aqui, mais um exemplo de como que no eixo curto a fossa oval está representada aqui em cor-de-rosa, a mitral em turquesa, como que ela se posiciona com o coração rodando, eixo curto e 4 câmaras, como que essa punção pode ser, como que é a relação dessa punção com as outras estruturas cardíacas. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre a punção transeptal. Espero que tenham gostado. Muito obrigada.